Olá, boa noite. Entra ano, sai ano e a história se repete. Os professores cobram melhores salários e condições de trabalho. Enquanto isso, 13 milhões de brasileiros com mais de 14 anos ainda não sabem ler e escrever, como mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Um projeto de lei que institui o Plano Nacional de Educação tramita há quase 3 anos no Congresso com a promessa de melhorar esse quadro. Também como promessa para resolver a péssima qualidade de ensino que há tantas gerações é oferecida à população brasileira, o Congresso aprovou a lei que garante 75% dos royalties do petróleo para a educação. Mas será que os recursos são suficientes? Vão chegar até a sala de aula? O Debate Brasil recebe o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, presidente da Comissão de Educação do Senado. Boa noite, senador. Obrigado pela presença. Boa noite, professor Roberto Leão. Um prazer estar aqui com os senhores. Boa noite, senhores telespectadores. Também recebemos o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Franklin de Leão. Boa noite, professor. Obrigado pela participação. Boa noite, Érico. Boa noite, senador Ciro. Vamos fazer uma boa discussão sobre esse tema que é muito importante. Com certeza. Olha, antes da gente começar o nosso debate, antes de tudo, queria citar alguns dados que mostram, são dados absurdos que mostram como está a educação no Brasil. Quase 35% dos alunos do ensino médio não estão na série correspondente à idade. Esse é um ponto. Pouco mais de 80% dos estudantes chegam ao final do ensino médio sem aprender matemática. Segundo ponto, o aluno brasileiro fica em média 7 anos e 2 meses na escola. Estamos abaixo da média latino-americana, que é de 7 anos e 8 meses. Perdemos até para a Colômbia. Então, senhores, o Plano Nacional de Educação exige que em 10 anos sejam destinados pelo menos 10% do produto interno bruto em educação. Como garantir que esse dinheiro seja investido no ensino público, senador? O que vem acontecendo por falta desse investimento durante esse tempo todo que nós estamos passando e desleixando com a educação, não dando uma carreira para os professores, não dando uma série da dignidade ao salário. Tudo foi esquecido. Aí nós tivemos esse alicerce corroendo. Ele foi correndo de uma maneira tão grande que nós chegamos ao ponto de começarmos a perder nas faculdades, porque quando você não tem alicerce, lá em cima a coisa vai acabar mal. E começou a desabar. Uma USP, que era a referência mundial, que ocupava a 100ª entre as 100 maiores universidades, perdeu esse status. Hoje já está entre as 300. Nós tivemos agora no IDEB que 30% dos cursos foram reprovados. Nós temos no exame da Ordem dos Advogados só 18% dos alunos formados em Direito que serão aprovados. E no exame de proficiência, em São Paulo, o CREBESP, o Conselho Regional de Medicina, faz esse exame, ele não é punitivo, tem 48,5% dos alunos reprovados. Então, é a história toda que está indo por água abaixo. E nós precisamos de aporte. Agora, não é um aporte pensando no pré-sal só. O pré-sal, para mim, é uma grande interrogação. O mundo todo está procurando alternativa energética. E se o petróleo amanhã não tiver esse mesmo valor? Isso a gente vai até falar um pouquinho mais lá embaixo. Mas, professor Leão, o senhor acredita que esse dinheiro consiga chegar? Como fazer, garantir esses recursos para o ensino público? Esse é um grande problema da educação pública brasileira, que é a questão da gestão e dos desvios que o dinheiro sofre até chegar na escola. Eu não considero que o problema é só de gestão, mas tenho certeza que a gestão é importante para que a gente consiga dar a finalidade correta para o dinheiro que é destinado à educação pública. A gente convive constantemente com uma série de desvios. Nós temos aí, se a gente for visitar os municípios, os estados brasileiros, mais os municípios, nós vamos ver secretarias de esporte, de turismo, de cultura, delegacia de trânsito, cartório eleitoral, tudo funcionando com professor, com gente da educação. E aí tira o professor da sala de aula, põe ele lá e põe outro na sala de aula. Tá certo? Então, em alguns casos muito raros, quando ele sai da sala de aula, ele deixa também sair da folha, mas isso é muito raro. Então, isso é um dos ralos por onde vai o dinheiro da educação pública, e que termina resultando na falta de melhores condições. O senhor está querendo me dizer que até o dinheiro tem, mas é mal gerido? Também não tem? Não estou dizendo que o dinheiro tem. O dinheiro não tem e é mal gerido. O que tem é mal gerido. É mal gerido. Precisa ter mais dinheiro. 10% do PIB é o mínimo que a gente considera, que a gente avalia. Seria aí por volta dos 10% do PIB brasileiro de 5 trilhões. 4 trilhões no 2000, 4 trilhões e 400 milhões teríamos aí os 10% disso, teríamos 450 bilhões. Hoje nós temos 200 e
220, 230 mil que são gastos, nós precisaríamos duplicar isso para poder gastar. O pré-sal, é verdade, ele não representa, ele chega a 1% disso, nem 1%, né? Ele chega, né, a isso. Mas eu acho que é um passo importante, porque é um dinheiro que vem de um recurso que é findo e que precisa ser aplicado no bem-estar da população. E acho que a educação e a saúde, eu sou presidente da Confederação de Trabalhadores de Educação, mas acho que os 25% destinados à saúde, eles são importantes, porque a saúde também precisa de investimento. Acho que é preciso ter muito controle social. É preciso que os conselhos tenham poder para controlar o dinheiro que chega na escola. É preciso que nós tenhamos a população vigiando, tomando conta para que esse dinheiro chegue efetivamente e cobrando, né, de maneira forte, incisiva, ordeira, como é costume na educação, o resultado do investimento nesse dinheiro. Nós não podemos conviver com escolas que funcionam debaixo de árvore, em containers, que não tem vidro na janela, que não tem banheiro. Enfim, com toda a situação que eu não preciso descrever, que todo mundo sabe qual é. Então, além do dinheiro, que outro tipo de investimento é necessário para mudar a realidade da educação no país? Você precisa fazer um investimento, inclusive, no professor. Certo? Você precisa, em primeiro lugar, tornar uma carreira digna, uma carreira que tenha um ideal, que realmente hoje o professor... Tem estados, para ter um exemplo, professor Roberto, que 45% dos professores estão fora de aula, porque eles precisam de 100, 200 reais a mais para sobreviver. Então, você precisa... reciclar esses professores. Foi muito bem dito aqui, o planejamento, para mim, a gestão, ela está aliada ao dinheiro, sim. Tem falta, recurso, falta. Mas se esse recurso viesse, por exemplo, agora, nós teríamos mais desvio ainda. O que é desviado, não só da educação, da saúde, de todas as maneiras. Então, você precisa reciclar tudo isso. Inclusive, no meu entender, o Plano Nacional de Educação, ele vai traçar as metas. E, junto com ele, teria que ter uma lei de responsabilidade da educação, que é corroborando com o que o professor Roberto falou, que é a fiscalização e a punição. Por que quando foi implantada a lei de responsabilidade fiscal, nós tivemos já um medo dos governantes de fazer as coisas de uma maneira que não passasse aquilo, porque senão ele ia ser uma ficha suja, ele não ia poder se candidatar. A mesma coisa nós temos que fazer com o ensino. Então, você precisa reformular tudo isso. Olha, eu tenho um dado que foi nos dado agora, recente, numa audiência pública que nós tivemos na nossa comissão, que a média de professores do curso primário, hoje do primeiro nível, no norte é de R$ 701. Hoje é mais fácil você ser uma diarista do que ser uma professora. Ela tem mais recursos. Aqueles que fazem por amor à profissão. Porque, na verdade, o senhor queria fazer... Eu queria colocar... O senador colocou uma questão importante, que é o cumprimento da lei do piso. Isso. Que a lei do piso que foi instituída em julho de 2008, não é cumprida. Isso, que o piso, só para a gente explicar aqui, o piso de professor de educação básica com jornada de 40 horas é de R$ 1.567. R$ 1.567. Né? E segundo o sindicato não é cumprido. Só 12 estados, mais o Distrito Federal que pagam. E é claro que esses estados sempre sofrem uma alteração, porque um começa a pagar, outro deixa, então fica essa... Mas é por aí, 12 estados, mais ou menos, e alguns municípios. E não é só a questão do salário, que, aliás, é essencial e fundamental. Mas a lei do piso fala de jornada e fala de plano de carreira. E isso que o senador coloca de que existe professores ganhando R$ 721, não dá liga quando se fala em construir uma educação de qualidade. Essa lei do piso precisa ser cumprida. Essa lei do piso, os professores hoje estão fazendo greve para cumprir lei. Quer dizer, nós não estamos mais indo às ruas para exigir que alguma coisa nova... a grande maioria das greves é para que seja cumprida a lei do piso. E os estados insistem em fazer chicana jurídica no Supremo Tribunal, tá certo? Começaram questionando constitucionalidade, aí começaram a questionar artigo por artigo, já perderam tudo. Tá certo? A última questão que está pendente lá, perderam a liminar que eles pediram, dizia a respeito ao critério de reajuste que está estabelecido na lei do piso. Perderam, não conseguiram eliminar. Mas eu acho que é uma vergonha
Eu acho que os estados, os municípios deviam sim lutar, e os que não têm condições, primeiro precisam mostrar que não tem. Por que é que não tem condições de honrar a lei do piso? E depois, eu já disse isso publicamente, nós estamos dispostos a juntos cobrar mais investimento, mais dinheiro da educação, evidentemente com correção, evidentemente que sendo fiscalizado, com uma aplicação correta, debatida, discutida. Agora, não dá simplesmente para dizer que não vai pagar, tá certo? Ou porque não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, é muito... Então, nessa questão, o reajuste para o ano que vem já está até comprometido, né? Porque o reajuste seria de 19%, estados e municípios já disseram que não tem como pagar, não tem arrecadação para pagar, propuseram 8%. Agora, se a União pode complementar essa... Eles propuseram 8%. Eles propuseram... Quase 8%, né? 7... Daria, mais ou menos, nas contas de hoje... 7,7%. A inflação... Não, a inflação seria... 6, a inflação por volta está de 6, né? Com mais o crescimento... Porque aí a proposta dos governadores... muda o recálculo. Nós temos uma proposta também que isso tem que voltar um pouco atrás. Foi aprovado no Congresso Nacional a lei do piso e depois foi uma nova lei foi aprovada que estabelecia o reajuste pelo INPC. Tá certo? E isso nós fomos totalmente contra, porque vai contra o princípio da lei do piso, que é de valorização. E só o INPC não valoriza nada. Esse projeto foi suspenso, está suspenso no Congresso Nacional, lá na Câmara. Foi criada uma comissão que pensou uma proposta e apresentou uma proposta, que foi uma proposta feita pela CNTE, pela Campanha Nacional do Direito à Educação e pela Undime. Qual era essa proposta? É INPC mais 50% do crescimento do piso, do Fundeb. Do Fundeb, isso. Do Fundeb, do crescimento mas... bruto. Não, deles não. A proposta deles é 50% do crescimento descontado da inflação. Desconta a inflação. Aí, então, daria 7, 8%, não é depende isso? de quanto der a inflação, depende de uma ordem de vamos 6%. dizer 7%. Então, agora, se o Fundeb... O que foi esse ano, hein? Foi 7, qualquer coisa. Exato. Esse ano. Agora, mas tem um problema aqui que é sério. Tem uma declaração do governador do Rio Grande do Sul que ele diz que o Estado quebra se ele for pagar o piso. Então, é incompetência. Eu acho que educação é uma questão de opção. Se você opta pela educação, você tem que deixar algumas coisas de lado. A gente reconhece que as necessidades no país são muito em todas as áreas, mas a educação e saúde são prioritárias. Sem isso, você não conserta o resto. Então, separa alguma coisa. Me lembraram que até a década de 70 até 75, se investiu só 1,7% do PIB. Então, isso foi represando. Agora, o problema maior, professor, está nos municípios. Por quê? Eles ficaram com a carga maior da responsabilidade. Nós recebemos na nossa comissão, recentemente, a secretária de Educação de São Bernardo do Campo. É o quarto, ela falou, isso, sou o quarto município mais rico do estado de São Paulo, que é o município mais rico. Eles estão investindo 37%, não é suficiente e não aguentam mais. Agora, imagine você pegar o norte, nordeste, centro-oeste. Bom, eles não aguentam mais 0,5%. Mas o que acontece? A União, que tem a maior parte da arrecadação, ela tem a menor participação hoje. E nós vamos fazer um estudo por que está diminuindo. Porque quando a gente fala o Brasil está crescendo, onde é que ele cresce? Nos municípios, é lógico. Temos 5 mil e poucos municípios. O crescimento é feito nesses municípios. Então, aí crescem as necessidades sociais, de infraestrutura, de educação, e a verba foi diminuindo o que eles recebiam, ou pelo menos estagnada. Aí nós fizemos um estudo. Existem 2 tipos básicos de arrecadação. É o imposto e a contribuição. O imposto você repassa a parte para os municípios e o Estado, e a contribuição não. Há 20 anos atrás, a contribuição representava 12%, hoje ela representa 45%. Então, eles estão recebendo menos aporte e estão tendo que uma obrigatoriedade muito maior. Isso não vai dar certo mesmo. A greve é um instrumento de pressão da categoria e, inevitavelmente, acaba prejudicando essas pessoas que o senhor falou, né? Na verdade, os alunos. Né? Acaba prejudicando os alunos. Mas se nem a pressão resolve um problema que se repete todos os anos, o que mais pode se fazer? Alternativa? Na hora eles acham alguma saída, encontram. Porque o que acontece é o seguinte, a hora que você retira uma pessoa que ganha 1.567 e põe uma que ganha 1.000, você mudou a qualidade. Então, você começa a não ter a qualidade do ensino. Eu recebi uma pesquisa muito interessante, recentemente, nessa audiência pública. 53% dos filhos dos professores estudam em escola privada.
Olha por quê? Porque eles têm esse sentimento. Ele fala, eu estou vendo que a minha categoria não tem condição. Como é que uma pessoa que ganha R$1.000 e poucos, R$1.200, vai poder se dedicar, vai poder se reciclar? Além de tudo, ele no fim de semana tem que corrigir Investir, prova, né, tem que vencer. Então não adianta. Isso daí tem que ser de uma maneira, e eu acho que os estados estão errando. Os estados estão dizendo que não pode para os professores. Não é para os professores que ele tem que dizer, ele tem que dizer para a União. Dizer assim, olha, nós temos que sentar aqui, eu não vou fazer isso. E a greve é um movimento legítimo. Não tem outra maneira de você fazer. Eu não sou grevista, eu sei que prejudica, mas é uma greve que tem que chamar atenção. Em alguns pontos eu sou contra o tipo de greve, mas na educação e na saúde, essa tem que chamar atenção. Porque não vamos resolver esse problema, você vai ver o que vai acontecer o ano que vem. E depois, o pior não é só isso, a greve, o pior é que a qualidade vai desestimulando. Daqui um pouquinho nós não temos mais docentes, nós não temos mais magistério público. Parece que 2%, tem uma pesquisa, 2% apenas dos alunos, de quem está na escola, decidem ser professores, querem. À medida que vão se aposentando, você não tem isso, renovação. Professor, tem uma pesquisa, Os cursos de licenciatura nas faculdades estão fechando. Ou decresce em alguns lugares, quando cresce, o mínimo em relação às outras carreiras. Então, se você não tem uma carreira que atraia, uma carreira que ofereça perspectiva de futuro, que dê tranquilidade para a pessoa trabalhar, como é que você vai querer que o jovem que está saindo do ensino médio, cheio de expectativa, de perspectiva, ele vá ser professor? Porque ele vê, é uma jornada. Por exemplo, nós temos em alguns estados, no caso de São Paulo, nós temos o duvidoso direito de darmos 64 horas aula por semana. Hoje, nos dias de hoje. Se você tira aí 20% de hora de atividade, você vai dizer que é o que tem em São Paulo, que nem a jornada do piso é cumprida. Você tem 52 horas, 53 horas aulas em sala de aula. Você imagina a 53ª aula, sexta-feira, às 10h15 da noite. Estão dois coitados, porque é o professor que vai lecionar e o aluno que vai receber a aula. Então não tem qualidade nisso aí. Tá certo? Não tem. E também não adianta só dizer o seguinte, eu tenho que só formar bem os professores. É um processo. Você tem que formar bem os professores, você tem que ter a formação continuada, você tem que ter bom salário, você tem que ter condições de trabalho, você tem que ter uma carreira com expectativa, boas expectativas, porque senão não resolve. E eu acho que nós chegamos num ponto que não dá para você trabalhar um único ponto, sozinho, dizer eu vou fazer isso e depois faço o resto. Não adianta mais. Porque uma coisa está ligada com a outra. Por exemplo, nós estamos aí com a necessidade de ter o ensino de tempo integral. Como que você vai pensar em ensino de tempo integral se você não tem nem o da parte da manhã? Nós temos na América do Sul o país que menos tem tempo da escola. Então, você veja que uma coisa está ligada para a outra. Se você não resolver esse problema de base, não vamos resolver mais nenhum daí para frente. Então, o que vai acontecer? A nossa qualidade vai continuar caindo, nós vamos ter uma educação péssima, isso vai influir na saúde, nos problemas sociais, e o país vai ter que estar sempre com essa necessidade de ficar inventando coisas que não resolvem. O caso de cota para os alunos. Né? Por que deram cotas? Porque não tem ensino público que propicie para todos a oportunidade de entrar na faculdade pública. Então, o que a gente faz? Não resolve esse problema, nós vamos criar cota. Ou seja, se está com febre, quebra o termômetro. Senhores, vamos então voltar a falar do Plano Nacional de Educação. O plano quer, entre outras coisas, erradicar o analfabetismo. Como isso será feito? Bom, primeiro, eu não vou te corrigir, mas o Paulo Freire costumava dizer que erradicar não é um nome bonito para falar. Porque erradicar, a gente erradica a praga, não sei o quê. Vamos acabar, né? Vamos acabar com ele. Mas o Paulo Freire era um poeta, acima de tudo, um grande educador e que tinha a poesia na sua fala, né? Mas eu acho que nós precisamos ter um grande esforço nacional para acabar com isso, né? É preciso que o país se mobilize para que a gente acabe efetivamente com o analfabetismo, que é uma vergonha nesse país. Nós não podemos conviver com esse número enorme de analfabetos e analfabetos funcionais, né? Pessoas que simplesmente sabem assinar o nome, mas não são capazes de entender um texto mínimo. Professor Roberto, como é que a classe do senhor vê isso? Por que aconteceu? Por exemplo, de 2011 a 2012, nós ingressaram mais 300 mil analfabetos. Ou seja, hoje o país tem 8,7%, 3 milhões e meio de analfabetos. Como é que a classe vê isso? Por que isso, em vez de... Estava estagnado, que já não era bom, mas estava estagnado. Subiu 0,1, né? 0,1%. Aí subiu 0,1, tudo bem. Isso, mas o estagnar já é ruim. 7. Você mostra que há tempos você não está... Como que a classe vê isso? Por que não se consegue?
Eu acho, bom, primeiro eu acho que precisa de um esforço grande para isso, né? Como eu estava falando, para você acabar com o analfabetismo. Eu acho que um certo descuido aí por parte dos governos, federal, estadual, municipal, no sentido de colocar em prática os programas para pôr fim a isso, né? E um descuido terminou fazendo com que subisse esse percentual, que não é uma coisa cabível, não se pode concordar. Devia estar caindo. Devia estar caindo, Porque cada vez mais caindo. no Plano Nacional de Educação tem a meta, né, de até a partir dos 8 anos, todas as crianças até o ano 2020 estejam alfabetizadas. Mas se você não faz alguma coisa punitiva, vai chegar em 2020 e falar assim, olha, não atingimos a meta. E daí? E fica por isso mesmo? Quer dizer, você tem... então esse é que é o problema. Peraí. Qual tipo de punição poderia ser a fiscalização? Não, a fiscalização é como na lei de responsabilidade fiscal. Você tem obrigatoriedade, você pode até perder o mandato, o governador, o prefeito, certo? Ele tem sanções, ele não recebe mais verba. Mas eu acho que nós estamos falando em greve, me ocorreu aqui uma ideia. Quem devia fazer greve, que talvez a população ache até bom, mas seriam os políticos, se não fosse dedicado 10% do PIB para a educação. Porque cabe a nós temos que fazer pressão. Não tem que ter oposição e situação. A coisa tem que ser republicana. Não pode ter retrovisor. Você tem um país que é democrata. Houve eleição, respeita quem foi eleito. Agora, vamos focar no público. Agora fica situação e oposição. Aí, muitos da própria situação, da base do governo, entende que precisa, mas na hora de votar, tem que votar com o governo, porque o governo, eu não posso, eu só posso chegar em 7%. Hoje nós temos 5,5% do PIB. Nós precisamos de 10%, o dobro. Agora, isso cabe a nós. Sabe, eu acho que é consciência política acima de tudo. A proposta até inicial era de 7 no plano, né? Se eu não me engano. Exatamente. 7 foi aumentado para 10. Numa briga muito grande, numa disputa. E eu acho que foi uma mobilização nacional da população, das entidades, da sociedade, que foi a luta para que tivesse... As ruas deram esse recado. Um dos recados das ruas começaram por aí. Nós conseguimos aprovar no relatório que saiu da Câmara os 10%. Né? Agora, ele está tramitando no Senado. No Senado, os senadores têm o direito de debater, de fazer... Nós estamos na mesma linha dos 10%. É 10% para a educação pública. Agora, se aprova, por exemplo, um trem-bala, que é coisa de 50 bilhões, com uma facilidade tremenda. Foi aprovado no ano de 2011 com uma tranquilidade tremenda. Quer dizer que você tem dinheiro para determinadas coisas. Eu não vou dizer... Isso é responsabilidade dos não vou dizer se é importante ou não. Legislativo. Deve ser importantíssimo ligar São Paulo e Rio, tudo bem. Mas o que é mais importante do que a educação e a saúde? Então, se você não tem para todos, você tem que priorizar. Então, eu tenho esse conceito. Educação é uma questão de opção. Se o governo, nós, não optarmos para o investimento da educação, nós não vamos tirar esse país do estágio em que está. Agora, a gente acompanhou lá a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Plano Nacional de Educação, e um dos obstáculos para a aprovação da proposta na comissão foi o artigo que garante o acesso à educação básica para estudantes de 4 a 17 anos com algum tipo de deficiência. A meta 4. Isso. Por que isso é visto como um problema? Por que teve essa polêmica toda se a gente está falando... Foi um debate que eu acho que se chegou a um acordo nessa questão. Mas foi um dos obstáculos. Teve um... É porque havia um entendimento... Professor, houve um problema ali. Havia um entendimento da questão do ensino especial. Ele veio da Câmara com a meta 4 focada. Aí, o senador Pimentel, na Comissão de Assuntos Sociais... do Congresso. Isso. Na Comissão de Assuntos Sociais, suprimiu toda a meta 4, tirando o governo. Aí, houve uma manifestação das APAES, 5.000 pessoas com dificuldades foram... Aí, quando veio na Comissão de Justiça, então, mudaram, mas não restabeleceram todo. Cabe à nossa comissão, e nós temos um compromisso com esse segmento, de recuperar como veio da Câmara. O projeto como veio da Câmara está muito bom. Sabe, a Câmara debateu, demorou muito, mas fez um projeto muito bem equilibrado. E nós estamos procurando, dentro do possível, melhorar com as audiências públicas. Mas não sei se é a mesma opinião do senador, mas a nossa opinião é que, primeiro, a proposta de inclusão, tudo bem, dos 4 aos 17, a criança tem direito de estudar na escola regular, pública, comum, e receber, porque o problema estava no financiamento, né? E receber o Fundeb, ter aí a sua cota do Fundeb. E se ele é assistido por uma entidade
Tipo a PAI da vida. Tipo a PAI, que faz esse trabalho também, se ele tem de manhã o ensino público regular, de à tarde ele tem uma escola especial, essa escola também recebe por esse aluno. Então esse aluno custa duas, vamos dizer, custo não. O governo investe duas vezes nele, porque investe na rede pública e investe na PAI, ou em outra entidade. Então isso eu acho que é correto. Mas é que aí que está, tiraram o preferencialmente. O que nós estamos restabelecendo é, com a palavra preferencialmente, ele pode ter as APAES ou ir para a escola regular. Mas então ele pode ir ou em um ou em outro ou não? Ele não, tem que ser. Não, pode estar inserido. Ou outra. Agora está sendo restabelecido pode estar na Comissão nos de dois. Educação. Nos dois. Porque a gente fala tanto em investimento em educação e aí querem... Né, não, mas aí entra uma outra discussão, que aí, senador, é um campo meio minado, que é a discussão do papel da PAI. Eu acho que a PAI prestou e presta relevante serviço à educação brasileira. Agora, precisa determinar o que é educação, o que é assistência social, dentro daquele serviço importantíssimo que a PAI recebe, o que é saúde. Então, isso talvez a gente devesse trabalhar, definir melhor esse aqui, para que ver. Bom, a parte de educação que a PAI presta, e repito que é muito importante, recebe o aporte da educação. A parte que é assistência social, da assistência social. E da saúde, Hoje isso é meio confuso, por isso que dá... Eu acho que nós temos que fazer... O governo fez certo com o ensino profissionalizante. Ele definiu bem o papel dos S's. Né? Então, quando ele faz o repasse, aquilo está bem definido, do profissionalizante. E realmente, porque esse foi sempre uma zona de desconforto. Eu recebi em 2011... uma série de pais, logo na primeira legislatura, uma série de pais apavorados, porque na Constituição nossa diz assim, que garante-se às pessoas com deficiência mental até a idade de 18 anos, o ensino. Só que a idade cronológica é uma coisa, e a idade mental é outra. Então você tem pessoas com 25, 26 anos, com idade mental de 5 anos, que estão totalmente desamparadas. Então, sempre foi, esse foi uma coisa que eu acho que governos e mais governos não se dedicaram como deviam, e para esclarecer, eu também concordo. A PAI, para mim, eu sou apaixonado pelo programa da PAI, porque ela faz aquilo com uma dedicação tremenda, são feitas dos pais mesmos que estão envolvidos com aquilo, mas precisa uma definição melhor. O aporte também, quando se fizer, tem que se dizer o que quer daquilo ali. A gente precisa fiscalizar também, sabe? Metodolizar aquelas... O Plano Nacional de Educação agora será examinado, saiu da Comissão de Constituição e Justiça, já está na Comissão de Educação, presidida pelo senhor, né, senador? Existem outros impasses em relação ao texto? Ainda há consenso? Não? Existe ainda muita discussão? Não, ainda vai ter discussão. Eu acho que vai ter, por exemplo, na meta 20.8, que fala do CAC. Do CAC, CAC e CAQ, né? Do CAQ, no caso é do CAQ. Que a gente... custo aluno qualidade. Custo aluno qualidade. No caso do CAQ é qualidade inicial. No caso do CAC é qualidade. Só qualidade. Agora, nós, por exemplo, tínhamos discutido a possibilidade de que o governo repassasse, houvesse complementação do governo federal, né? Quando eu falo governo, é do Estado, do governo federal, para os municípios que tivessem dificuldade em cumprir, mas que os municípios tivessem contrapartida. Qual é a contrapartida? Efetivamente, ter um projeto, ter uma proposta, ter um programa, enfim, tudo isso que dê conta de dizer, olha, não vou só pegar o dinheiro e dizer que vou fazer, não vou. Senão é aquilo que você falou no começo, só não tem gestão. Foi retirado totalmente essa meta foi retirada. Ou seja, o governo não tem mais compromisso em fazer com que o CAC exista onde os municípios não tiverem condições. Nós achamos que é errado, que o governo precisa investir sim, para fazer com que o CAC... Aliás, o governo precisa investir mais. O governo federal precisa investir mais na educação. Investe, melhorou, o orçamento do MEC cresceu, é muito grande, hoje triplicou, quadriplicou, tudo bem, etc. Mas não pode viver simplesmente se limitar àquilo que está no Fundeb, de 10% do valor do fundo. É pouco. É pouco. E não pode, por exemplo, ser também esse repasse feito sem uma avaliação ali. Porque, por exemplo, tem estados que estão no limite. O estado do Paraná, por exemplo, é um bom exemplo disso. Ele está no limite de receber, de estar entre os estados que recebem complementação do Fundeb. Mas é um dos estados mais desenvolvidos do país. Por quê? Por que ele está assim? Por causa de isenção. Nós temos uma política de isenção nesse país que termina levando as políticas públicas para o fundo do poço. Você está entendendo? Você tem um estado que é pujante, que é um estado bem desenvolvido, que tem crescimento, que tem uma condição social
Aí, o estado do sul do Brasil, onde que é o mais desenvolvido, e, no entanto, é um estado que quase... Minas Gerais é outro. Entende? Então, as isenções, eu acho, senador, que essa política de isenção a gente precisa discutir melhor. Porque aí as isenções... Por exemplo, toda a desoneração que foi feita agora nessa quem política... sofre a ponta é o município e o quem Estado. sofre, a gente não recebe. A política pública, só porque nós vivemos com 25%, é aquilo que o senhor falou agora há pouco, nós vivemos com 25% dos impostos, não é das contribuições. Dos impostos. E hoje, hoje ele bem lembrou, as contribuições são 45%, tá certo? Nós recebemos 25%. Se o imposto não tem, se o imposto cai, não adianta dizer que vai ganhar no volume, porque isso é muito, uma vez que loteria. Em relação ao CAC, nós tivemos, o MEC não quer que inclua de novo. Nós vamos incluir e provavelmente nós vamos perder, porque na hora da votação nós somos minoria. Né? Se o governo vem, se ele vier pautado mas eu acho que a política é errada não quer, porque ele acha que os municípios não estão preparados, se aquilo for vai ter mais desvio, assim, vai ter que corrigir isso. Eu não vou mandar, esse é um raciocínio errado, absurdo. E é o que tem acontecido, né? Tá certo, eu não vou mandar mais porque tem desvio, eu tenho que prender o cara que desvio. Exatamente. Desvio tem. Aliás, a educação é um dos locais onde mais tem desvio. A gente está falando no começo. Tem dinheiro ou não, o problema é a má gestão. Você tem que ter gestão. Então, se dá mais atenção a isso, por exemplo? Mais fiscalização, mais punição. Está no plano? Gestão democrática. Foi suprimido. Foi suprimido a história da gestão democrática. Os senhores vão tentar incluir, por exemplo, o senhor que é da oposição? Essa é uma das boas coisas para a gente conversar com o relator e nas audiências públicas canalizar para isso. Acho que tem que ter, porque se não houver isso daí, nós estamos perdidos. Se você fica só como meta, e se acontecer, em 2020 a gente olha para trás, aconteceu metade. Poxa, então agora vamos tentar de novo? Não. Então tem que ter a punição, tem que ter a gestão. Olha, ninguém chega a qualquer cargo do poder público forçado. O cidadão é vereador, ele é deputado, ele é senador, ele é governador, é presidente da República, prefeito, porque ele foi disputar. Então, ele tem uma obrigatoriedade com isso. Não é diferente, não é minha sobrevivência eu ser senador. Se eu estou lá, eu tenho que desempenhar o papel de senador. Como prefeito, ele sabe as obrigações. Quando ele vai num cargo eletivo, que ele é eleito pela população, ele sabe quais são as suas obrigações. Então, ele tem que correr todos os riscos. Então, é o que você falou, não manda porque a gestão não é boa, isso pode desviar, etc. Tem que prender. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa. E eu queria uma consideração final do senhor, senador Ciro Miranda, sobre a educação, sobre o nosso assunto. Recentemente tivemos o Dia do Professor. Eu sou casado com uma normalista, e que depois virou psicóloga, certo? O apelo era tão grande no passado pela normalista que virou a pedagogia. Né? E hoje nós estamos quase que voltando. Daqui a um pouquinho nós voltamos às normalistas de novo. Vamos perder o nosso foco. Então, eu sempre digo que não se faz educação por decreto nem com lei. Se faz com gestão, muita gestão, muito planejamento e o dinheiro necessário. E que nós foquemos em educação para mudar uma nação. Você não vai sair dessa mesmice. Eu acho que hoje as bolsas que o governo faz, o aspecto social, é extremamente meritório, mas tem que ter a porta de entrada. E a educação é ela. Professor Roberto Leão, sua palavra final para os nossos telespectadores. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade aqui de ter participado dessa discussão com o senador Ciro Miranda. E quero dizer, eu sou uma pessoa que tenho muita esperança de que a gente possa ter uma educação de qualidade e a valorização dos profissionais da educação. Profissionais da educação, não apenas os professores, mas os que trabalham, os funcionários da educação, que trabalham na merenda, na higiene, o porteiro, todos esses que têm uma ação, que lidam diretamente com os alunos. Eu acho que é possível, mas nós temos que lutar muito. Eu acho que a mobilização da sociedade é essencial, dos sindicatos, das entidades da sociedade, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, CNTE, que é a entidade que eu presido, centrais sindicais, para que a gente possa dar esse salto de qualidade na educação. Nós não podemos conviver com esse número exorbitante de analfabetos, nós temos que trabalhar na perspectiva de um país que mude com a educação. Queria agradecer mais uma vez a presença dos senhores, tenham uma ótima noite. O Debate Brasil termina aqui, voltamos na semana que vem
com mais uma discussão sobre os temas que estão lá no Congresso Nacional, mas que interessam a você, telespectador. E você pode dar a sua opinião e sugestões através da nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até o próximo programa.